Oi, gente, começando mais uma aula do professor Marcelo e hoje o assunto vai ser decomposição em fatores primos. Mas antes eu queria lembrar vocês, inscrevam-se no canal, gente, ajude o canal do professor Marcelo a crescer. Ative o sininho das notificações para que sempre que eu coloque um novo vídeo vocês sejam avisados. Se gostar do vídeo, por favor, deixe seu like. Mostre ao YouTube que o vídeo é relevante e ele possa mostrar esse vídeo para outros alunos. E deixe seu comentário para que eu possa fazer vídeos melhores. Então, iniciando o assunto de decomposição em fatores primos. Então, para indicar os fatores primos que entram na composição de um número, efetuamos uma operação chamada de decomposição ou fatoração. Então, vai ter momentos que eu vou falar em decomposição, vai ter momentos que eu vou falar em fatoração, eu estou querendo dizer a mesma coisa, ok? Então, para que possamos decompor ou fatorar o número, existe uma regra. Então vamos aprender essa regra para podermos decompor o número. Então, vamos começar a decompor o número 12 em fatores primos. Veja como devemos escrever o numeral que pretendemos fatorar. Então preste atenção, Você vai escrever o que? Você vai escrever o número, quando você for começar a fatorar, você vai escrever o número que você quer fatorar e ao lado dele vai colocar essa barra vertical. Então, qualquer número que queremos fatorar, nós vamos fazer desse jeito. Sei lá, fatore o número 20. No lugar do 12 você iria colocar o 20 e do lado do 20 essa barra vertical, ok? Então, primeira regra é essa, você vai colocar o número e ao lado dele você vai colocar essa barra vertical, beleza? Preste atenção agora. Escrevemos aqui, escrevemos do lado direito da linha o menor divisor primo do número. Professor, como é que eu sei que é o menor divisor primo? Então vamos lá. Se você lembra, o menor número primo é quem? É o 2. Depois vem quem? 3. Depois 5. Depois 7. 11. 13. E assim sucessivamente até o infinito. Beleza? Então, o que é que você vai ver? O 12. O 12 dá para dividir, então, sempre você começa por aqui, Você vai ver primeiro se dá para ele. Se não der para dividir por ele, você passa para o próximo. Então, você pega o número 12. 12 dá para dividir por 2? Dá. Por quê? Preste atenção nessas regrinhas que é importante. 12 é um número par. A gente já estudou isso. Números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. E o 2 divide qualquer número par. Então, dá para dividir por 2. Então, o menor aqui, escrevemos do lado direito o menor divisor primo. Então, o menor divisor primo de 12 é 2. Então, escrevemos ele aqui do lado. Beleza? E depois fazemos o quê, O quociente, ou seja, o resultado da divisão, deve ser escrito abaixo do número que está do lado esquerdo. Então, a gente vai pegar esse número aqui, 12. Quando a gente dividir ele, por 2, que é o menor número primo, então, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12. Para 12, nada. Então, o que é que ele está dizendo aqui, O resultado, o quociente, que é o resultado da divisão, deve ser escrito
é abaixo do número que está do lado esquerdo da linha. Então, o resultado da divisão foi quanto? 6. Ele deve ser escrito embaixo do número que está do lado esquerdo da linha. Ó. Lado direito, lado esquerdo. Quem é que está do lado esquerdo? É o 12. Então, vou escrever o resultado da divisão embaixo do 12. Tranquilo? Vá vendo passo a passo aí. Então, agora, continuamos a fatoração dividindo o quociente obtido pelo menor número primo. Então, preste atenção, ó. O quociente obtido que a gente fez agora há pouco foi 6. Então, ó, mesma coisa. Eu vou lá, vejo quais são os números primos, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Beleza? Então, ó, o 6 dá para dividir por 2, ó, olha só os passos, eu sempre volto para aqui, ó, para o primeiro. Então, 6 dá para dividir por 2, 6 é um número par, então dá para dividir por 2, beleza? Então, coloca aqui do lado direito o número primo, que é o menor número primo que divide esse 6, que é quem? 2. Então, agora a gente faz a divisão, 6 dividido por 2, ó. Eu estou dividindo o número 6 pelo menor número primo. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. 6 para 6, nada. Então, ó, o resultado da divisão, que chama-se quociente, eu coloco embaixo do número que está do lado esquerdo dessa barra branca. Que é o número que a gente acabou de dividir? É o 6. Então, eu coloco o resultado embaixo do 6, que é 3. Beleza? Vá vendo passo a passo aí, espero que você esteja entendendo. Então agora, continuamos a fatoração do quociente obtido. Quem foi o quociente obtido? 3. Pelo menor divisor primo. Então, novamente, nós vamos ver lá, ó. Os números primos começam 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Preste atenção que agora vai mudar um pouco, ó. O 3. O 3 dá para dividir pelo menor número primo? Você pode chegar para mim e dizer, dá, professor. Mas eu quero que você entenda por que que não dá. Porque tem que só vai dar para dividir se o resto for 0. Então preste atenção, ó. 3 dividido por 2. Ou seja, quantas vezes o 2 cabe dentro do 3? Uma vez. Só que preste atenção aqui agora. 1 vezes 2, 2. 3 para 2, 1. Então, o resto não é 0. Se o resto não é 0, não dá para dividir por 2. Então, eu vou pegar o próximo número primo, que é quem? 3. 3 dá para dividir por 3? Dá. Por que que dá para dividir por 3? Porque o resto é 0, ó. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. 3 para 3, 0. Então, ó, resto 0. Então, ó, o 2 não dá, eu vou pro próximo. 3 dá, dá. Então, eu coloco ela aqui, ó. 3 dividido por 3. E o resultado da divisão eu coloco embaixo do número que está do lado esquerdo da barra. Beleza? Agora aqui, outra coisa importante. Ó. O processo é finalizado quando encontramos o número 1. Pronto, encontrei o número 1, isso quer dizer que eu acabei a minha fatoração. Beleza? Então, espero que vocês estejam entendendo que eu estou fazendo bem detalhado. E agora, como é que a gente decompõe o número 12 em fatores primos? Presta atenção, ó. O número 12 é decomposto em fatores primos. Você vai pegar esses números que estão aqui e vai multiplicá-los. Então, tá aqui, ó. 2, que é o primeiro número aqui, ó. Vezes 2, que é o segundo número aqui, ó. Vezes 3, que é o terceiro número aqui, ó. Então, se a gente multiplicar 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá o que? Dá 12. Então, ó,
O número 12, ó, preste atenção. O número 12 foi decomposto nos números primos. 2 vezes 2 vezes 3. Por quê? Porque essa multiplicação dá 12, ok? Então, isso é que é decompor um número em fatores primos, beleza? Então, vamos fazer um exercício agora para fixar o que a gente falou. Então, decomponha os números abaixo em fatores primos. Então, vamos lá. Letra A. É quanto? 42. Então, que foi que eu ensinei já hoje. Quando eu quero decompor um número, o que é que eu faço? Eu pego esse número, coloco ele aqui e de lado dele eu coloco uma barra vertical. Beleza? E por que número eu vou dividir, professor? Você vai lembrar que você tem os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. E vai começar vendo um por um desde o primeiro. Então vamos lá. 42 dá para dividir por 2? Dá. Por que dá para dividir por 2? Porque 2 divide em números pares e 42 é um número par. Professor, por que 42 é par? Porque todo número que termina com 0, 2, 4, 6 e 8 é par. Então 42 é par. Se é par, dá para dividir por 2. Deixa eu mudar a cor dessa caneta aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Então, ó. Então, vou dividir esse número aqui por 2, beleza? Então, você vai lá fazer a continha. 42 dividido por 2. Então, ó. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 4 para 4, nada. Aí, só que eu tenho um 2 aqui, ó. Então, o que é que eu faço? Eu baixo esse 2 para cá. Então, eu fiquei com o quê? 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. 2 para 2, nada. Então, ó, resultado da divisão é quanto? 21. E o que é que eu faço com esse resultado? Vou colocar embaixo do número que está do lado esquerdo da barra. E quem é o número que está do lado esquerdo da barra? É o 42. Então, vou colocar o resultado da divisão aqui, ó. Beleza. Então, vamos lá. Bem devagarinho. E agora, professor, o que é que eu faço? Agora, eu vou ver 21 por qual número primo, ó, qual desses números primos eu consigo dividir. Então, vamos lá. O 21 pode ser dividido por 2, então preste atenção. 21 é um número ímpar. Se 21 é um número ímpar, professor, por que 21 é ímpar? Número ímpar é todo número que é terminado em 1, ó, 1, 3, 5, 7, 9. Então, é terminado em 1. Se é 1, é ímpar. Eu acabei de dizer que 2 divide em números pares. Então, não dá para dividir pelo 2. Então, eu vou verificar o próximo número primo, que é quem? 3. 21 dá para dividir por 3? Vamos verificar aqui, ó. 21 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 21? Então, só você vai fazer, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó. 7. 7 vezes 3, 21. 21 para 21, 0. Então, ó, dá para dividir por 3 e o resultado é 7. Então, aqui eu coloco, do lado direito eu coloco o número primo, que divide o número 21. E o resultado da divisão eu coloco embaixo do número do lado esquerdo da barra. No caso aqui é o 7. Beleza? Então, novamente eu vou verificar porque número primo o 7 é divisor. Então, vamos lá. 7 é dividido por 2. Vamos prestar atenção nas dicas que eu estou repetindo sempre.
Por que que o 7 não é divisível por 2? Porque eu falei que o 2 divide números pares e 7 é o número ímpar. Professor, porque 7 é número ímpar. Todo número terminado em 1, 3, 5, 7, 9 é ímpar. Então 7 é um número ímpar, então não dá para dividir por 2. Vamos verificar o 3. Então, por que que não dá para dividir por 3? Você tem que entender isso aqui, ó. Se eu fizer 7 dividido por 3, preste atenção por que que não dá. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. 7 para 6, 1, ó. O resto não é 0. Se o resto não é 0, não dá para dividir por 3. Aí vamos ver por 5. 7 dividido por 5. 7 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. 7 para 5, 2. Ó, 2 é diferente de 0. Não dá para dividir. Qual é? Ó, tentei o 2, não dá. O 3 não dá. O 5 não dá. O próximo é quem? 7. 7 dá para dividir por 7? Dá. Por quê? 7 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. 7 para 7, 0. Ó. Resto 0. Então, ó, eu vou pegar esse número primo, colocar ele aqui do lado direito. E do lado esquerdo eu coloco o resultado da divisão, que é o quê? 1. Aí preste atenção aqui agora. Foi que a gente aprendeu. Quando aqui chega em 1, é o momento que eu paro. Beleza? Então, ó, 42, ó, 42 foi decomposto nos números primos. Como é que eu vou fazer, ó? 2, ó, tá aqui, ó, 2, vou colocar ela aqui, ó, vezes 3, vezes quem? 7. Pronto, o resultado é esse, ó. Eu peguei o número 42 e fatorei e fiz a decomposição em números primos. E quais são os números primos que formaram? 2, 3 e 7. Professor, como é que eu sei que dá certo? Você tem que multiplicar esses três números e o resultado tem que ser 42. Então vamos ver, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Então tá certo. Então, quais são os números primos? Qual é a fatoração de 42? Fatoração em números primos é 2 vezes 3 vezes 7. Então, preste atenção que o resultado, por que a gente chama em fatoração em números primos? Porque esses números aqui, ó, são todos primos. Por isso que a gente chama decomposição em fatores primos, ok? Então, vamos apagar esses cálculos para a gente continuar fazendo a letra B. Apagar esses cálculos aqui para a gente fazer a letra B. Prestem atenção que eu estou fazendo passo a passo para que depois vocês consigam fazer sozinhos, tá certo? Então vamos lá. Vamos mudar aqui. Opa, errei. Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Então, ó, vou pegar aqui a canetinha e vou mudar para a cor vermelha de novo para a gente colocar aqui, ó, letra B. Então eu quero fatorar o número agora 80. Para mim fatorar o número 80, o que é que eu faço? Coloco 80 aqui e do lado dele eu coloco uma barra vertical. Beleza? Trocar a cor da canetinha para azul para a gente continuar. Então vamos lá. Novamente, eu vou procurar o menor número primo que divide 80. Então preste atenção. 80 é um número o quê? Par. Professor, por que 80 é par? Porque par é todo número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Ó, terminou em 0 é par. Então dá para me dividir pelo menor número primo que é 2. Então agora eu vou procurar o resultado disso. Então vamos lá, 80 dividido por 2. Então, ó, vou pegar o 8 aqui, ó. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 para 8, 0. Eu tenho um 0 aqui, ó. Vou baixar ele para cá.
e vou colocar ele aqui também. Então ficou quanto? O resultado é quem? 40. E o resultado, o que é que eu faço? Eu coloco embaixo do número que está do lado esquerdo da barra. Então, isso aqui é o lado direito, esse aqui é o lado esquerdo. Então, vou colocar embaixo do número que está do lado esquerdo da barra. Tá aqui ele. Beleza? Então, agora, 40. Novamente, eu vou pegar esse número 40 e vou começar analisando desde o menor número primo. Então, vamos lá. 40 é um número par ou um número ímpar? É par. Professor, por que 40 é par? Porque número par que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. E se terminou em 0 é par. Se é par, dá para dividir por 2. Então, vamos lá. 40 dividido por 2. Então, vou pegar aqui, ó, 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 4 para 4, 0. Tem outro 0 aqui, eu vou baixar ele para cá e vou colocar ele aqui. Então, resultado 20. E o resultado eu coloco aonde? Embaixo do número que está do lado esquerdo da barra vertical. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Vamos seguir analisando. Quando é que eu paro? Eu só paro quando aqui do lado esquerdo chegar em 1. Então, vamos lá. O 20, novamente, número 20 é par ou é ímpar? É par. Por que é par? Porque termina em 0. Então, todo número par que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Se terminou em 0 é par. Então, eu posso dividir por 2. Então, ó, 20 dividido por 2. Então, ó, pegar o 2 aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. 2 para 2, nada. Tem um 0 aqui, eu baixo ele para cá e coloco ele aqui. Então, o resultado 10. Então, o resultado, onde é que eu coloco o resultado da divisão? Embaixo do número do lado esquerdo da barra vertical. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, 10. Vamos analisar de novo, 10. 10 é par ou é ímpar? É par. Se é par, então dá para dividir por 2. Então, ó, 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. 10 para 10, 0. Então, o resultado é 5. Onde é que eu coloco o resultado da divisão? Embaixo do número que está do lado esquerdo da barra vertical. Então, eu coloco ele aqui, ó. Então, agora, novamente, vamos analisar. O 5 dá para dividir por 2? Não. Por que, professor, que não dá? Porque 5 é ímpar. Professor, por que 5 é ímpar? Porque sim, todo número ímpar que termina em 1, 3, 5, 7 e 9. Se terminou em 5 é ímpar. Não dá para dividir por 2. Aí vamos analisar por 3. Professor, o 5 dá para dividir por 3? Não. Não entendi, professor. Por que não dá para dividir por 3? Dá. Não, dá. Mas só que não dá resto 0. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. 5 para 3, 2. Ó, o resto não é 0. Se o resto não é 0, não dá para dividir. Então, vou passar para o próximo número primo. O próximo número primo é quem? 5. 5 dá para dividir por 5? Dá. Por que que dá? 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. 5 para 5, 0. Então, resto 0. Então, o resultado dá 1. Então, ó, dá para dividir por 5 e o resto é 1. Quando chega em 1 é o momento que eu termino a minha conta. Então, ó, a minha fatoração do número 80 ficou igual a como? Ó, 2, tá aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Professor, como é que eu sei que esta fatoração está correta? Você tem que multiplicar esses números e ele tem que dar 80. Então, vamos lá. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20.
20 vezes 2, 40. 40 vezes 2, 80. Então está correto. Beleza? Vamos apagar aqui agora, para a gente poder fazer a letra C. Vejam que eu estou fazendo detalhadamente, viu, gente? Só é depois voltar o vídeo várias vezes que vocês vão entender bem direitinho. Eu estou fazendo bem detalhado. Então vamos lá. Trocar aqui para canetinha. E vamos pegar a cor vermelha para escrever aqui. Então agora, ó, letra C, 63. Então, ó, pego o número 63 e coloco uma barra vertical do lado dele, ok? Então vamos lá. Vamos aqui, gente. 63. Nós vamos começar a analisar aqui, ó, pelos números primos. 63 dá para dividir por 2? Não. Professor, não entendi por que não dá. Porque 63 é ímpar. Professor, por que 63 é ímpar? Ímpar são os que terminam com 1, 3, 5, 7 e 9. Se termina com 3 é ímpar. E eu falei que 2 divide em número par. Então não dá para dividir por 2. E dá para dividir por 3, professor? Então vamos ver. 63 dividido por 3. Então vamos lá, ó. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. 6 para 6, nada. Tem um 3 aqui ainda. Então eu vou baixar ele para cá, ó. Aí eu fico agora com 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. 3 para 3, nada. Então, resto 0, resultado 21. Então, esse resultado eu coloco aonde? Embaixo do número, ó, aqui o número primo que divide é o 3. E o resultado da divisão eu coloco embaixo do número que está do lado esquerdo da barra vertical. Agora nós vamos analisar o 21. 21 dá para dividir por 2? Não. Por que, professor? Não. Porque 21 é ímpar e 2 só divide em número par. Professor, por que 21 é ímpar? Ímpar é todo número que termina em 1, 3, 5, 7 e 9. Então 21 é ímpar, não dá para dividir por 2. Professor, dá para dividir por 3? Vamos ver. 21 dividido por 3. Então, ó, quantas vezes o 3 cabe dentro do 21? É só você fazer isso aqui, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, 7. 7 vezes 3, 21. 21 para 21, 0. Então, ó, qual é o número primo que divide 21? É o 3. E o resultado da divisão deu quanto? Deu 7. Esse resultado eu coloco aonde? Embaixo do número que está do lado esquerdo da barra vertical. Beleza? Então, agora nós vamos ver o 7. O 7 dá para dividir por 2? Não. Por quê? Porque 7 é ímpar. E o 2 só divide o par. O 7 dá para dividir por 3? Por 3? Não. Por que, professor, que não dá? Então, vamos lá. Ó. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. 7 para 6, 1. O resto é diferente de 0. Então, ó, não dá para dividir. Então, vamos para o próximo número primo. Aqui é 5. 7 dá para dividir por 5? Não. Por que, professor? Então, ó, 7 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. 7 para 5, 2. Então, ó, 2 é diferente de 0. Não dá para dividir. Então, vamos para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? É 7. 7 dá. Porque 7 dividido por 7 dá 1. E o resto é 0. Quando chega em 1 é o momento que eu paro. Então, ó, qual é a fatoração do número 63? É quem, ó? 3 vezes 3 vezes 7. Então, fatorei o número 63 em números primos. Professor, como é que eu sei que isso está certo? Só é você multiplicar.
7 vezes 3 dá 21. 21 vezes 3 dá 63. Resolvido. Ok, gente? Então espero que vocês tenham entendido que eu fiz cada um bem detalhado, como se deve fazer. Então vamos lá. Exercício número 2. Escreva os números cujos fatores primos são. Então isso aqui é bem simples, gente. Ó. Letra A. Eu tenho 2 vezes 3 vezes 3. Qual é o número que gera esse fator primo aqui, ó? Isso é só você multiplicar. 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. E 6 vezes 3 dá quanto? 18. Então, ó, 18, quando a gente fatora ele, gera esses números primos. Ou seja, a gente está fazendo o contrário, da fatoração para chegar no número. Tá certo? Então, ó, letra B. 3 vezes 3 vezes 5 vezes 1. Então, você só vai multiplicar. Ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes, daqui dá 9, né? Vou fazer até assim para quando você for estudar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 1, 45. Beleza? Então, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 1, 45. Letra C. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Então, vamos lá, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E não esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like se gostou do vídeo e faça seu comentário para que eu possa melhorar cada vez mais os vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.